Nesse momento, então, convido todo mundo para que fechem os seus olhos, fiquem em uma posição confortável para que a gente possa se concentrar nas palavras, no nosso pensamento, né? Boa noite, Cid. Boa noite, Washington, Fati. A Fátima Leila Pontes está sempre com a gente aqui. E vamos para a nossa prece. Que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade presente, sentindo as boas energias nos envolvendo, sentindo através do respirar, da tranquilidade que esse momento nos propicia, acalmando os nossos corações, nos dedicando para esse momento de concentração, de individualidade do ser, esse momento de aprendizagem, que possamos sentir toda a nossa mente, o nosso corpo conectado com esse objetivo. E sentindo as boas energias nos envolvendo, vamos nos ligando aos nossos mentores, esses anjos da guarda, nossos irmãos protetores, que estão conosco desde longa data, nos inspirando, nos guardando, nos auxiliando nos momentos de dificuldade. Vamos também nos ligando aos mentores deste trabalho bendito, do Espírita Soul, esses irmãos que nos auxiliam para que estejamos nesse momento todos reunidos, nessa comunhão de pensamento, de irmandade, em busca de um objetivo. Agradecer essa espiritualidade que nos uniu para esse momento. Vamos também agradecendo os mentores de nossa casa, irmãos que nos guardam, tentam manter a harmonia em nossas casas, sempre lembrando que a nossa residência é sempre a nossa primeira escola, nosso primeiro local de aprendizado. E com todo o suporte espiritual, nesse momento vamos abrindo as portas da nossa casa para que as equipes de limpeza, representadas pelos índios Itaporãs, Progotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, adentrem em nossa casa, limpando todos os ambientes, sala, banheiro, cozinha, quartos, retirando as negatividades que ainda tenham nesses ambientes, retirando as formas pensamentos, miasmas, tudo que não for de positivo vai sendo varrido, vai sendo limpo, retirado. Voltamos à entrada da nossa casa, saudamos Ricardo, seus cruzados, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados guardando o nosso lar, contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda essa semana. E para esse momento de Evangelho no lar, nós vemos a nossa casa protegida, envolvida em muito amor. No seu topo é hasteada uma bandeira branca. Um farol reluzente se faz presente. E a espiritualidade nesse momento verifica que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho no lar. Que possam se fazer presentes os irmãos, assim como nós necessitados da palavra da noite de hoje. Vamos nos ligando às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, gratos a esses irmãos pelo suporte, estudo, no tratamento do nosso corpo. E vamos nos ligando também aos apóstolos e aos primeiros cristãos, a Paulo e a Maria de Magdala, a esses irmãos benditos que abriram todo o caminho para que hoje nós pudéssemos trilhar também. Irmãos que passaram por desafios, encararam os mais diversos sacrifícios,
as mais diversas dificuldades, para que hoje estivéssemos, através deles, falando sobre o Cristo. Vamos sentindo todo o amor e todo o carinho de Maria de Nazaré, que nesse momento nos acalma, nos põe em seus braços, cuidando de nós como filhos que somos, cuidando dos nossos medos, das nossas angústias. É em suas mãos que colocamos tudo isso que nos traz agonia, e o que nós buscamos é o consolo, é o suporte, a sustentação que toda mãe dá para o seu filho. E ela nos direciona ao Consolador prometido, ao Cristo que, junto com o seu Evangelho e o aprendizado que nós temos através da doutrina espírita, nos faz nos enxergar como criaturas únicas, imortais, galgando na escala da evolução ainda os passos de quem ainda está nos primeiros degraus, mas hoje já conhecedores do Evangelho, já entendedores da mensagem do Cristo, e que buscamos, através deste estudo, através de outros estudos, melhorar um pouquinho mais. E agradecemos ao Pai pela oportunidade bendita deste encontro, por termos saúde, por termos o nosso lar, pelas oportunidades, por termos a nossa família. Agradecemos a Deus do fundo do nosso coração, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus. Graças a Jesus. Damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Uma boa noite para todos vocês que acabaram entrando aí durante a nossa prece. Um monte de gente acabou entrando durante a prece. Sejam bem-vindos. Uma excelente noite de domingo conosco aqui através do nosso Evangelho, né? Obrigado pela companhia de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. A parábola é a parábola da dracma perdida. Estou cismado do masculino do dracma. Da dracma. Vou explicar por que é da dracma, para quem não sabe. Começar aqui lendo, fazendo a leitura, né? Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Rosana, vou escrever aqui. Tá aí nos comentários para quem quiser. Ela é bem curtinha. E ela diz o seguinte: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, uma lanterna, uma vela, e não varre a casa, e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos,
há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10. Quando eu fiz a leitura dessa parábola pela primeira vez, é uma parábola das populares, né? Uma parábola que, se você somar 5 mais conhecidas, algumas pessoas vão acabar trazendo ela. A primeira coisa que eu acabei pensando, e depois a gente faz toda uma reflexão acerca do contexto, lendo ela assim rapidamente, a primeira coisa que eu pensei foi nos hábitos tradicionais que o catolicismo tem, relacionado à questão da permuta, né, da troca. Porque muito se faz aos santos, né, essas trocas de favores, essas promessas que nós fazemos. Coisas que a gente dentro do espiritismo por vezes já tem abandonado, né? Já tenha entendido que não se faz necessário isso. A gente já entende que essa troca, essa permuta não funciona perante a espiritualidade. Por que que eu fiz essa associação da troca? Porque como a principal parte dessas permutas é pagar uma promessa por uma bênção alcançada, por uma graça alcançada, né, como acontece com o Santo Expedito, eu acabo, querendo ou não, dentro dessa proposta, pagando por algo que às vezes eu tenha acreditado que eu tenha feito errado. Então eu me penitencio, só que logo depois, muitas vezes, os comportamentos acabam se repetindo, eu faço de novo, eu faço a mesma coisa errada com outras pessoas e não vem o aprendizado, né? Eu simplesmente vou repetindo alguns padrões. Então eu pago as penitências, peço perdão, pago as penitências e continuo errando. Aí eu erro, peço perdão, pago as penitências e continuo errando. Eu citei Santo Expedito, mas teve uma promessa que na hora deu estalo, que foi a de São Longuinho, né? Que é só crédito, na verdade, né? A gente paga por uma promessa por algo que nos beneficia. Então, se essa mulher que perdeu a dracma fosse católica, certamente ela teria dado os 3 pulinhos e ela ficou tão feliz ao encontrar a dracma que ela foi encontrar e falar para as vizinhas, para as amigas que tinha encontrado e que isso tinha deixado ela muito feliz, né? E teve um motivo que levou essa mulher a contar isso para as pessoas. E eu vou trazer mais para frente qual a essência dela ter divulgado, né, ter encontrado essa dracma que a deixou tão feliz. Se vocês quiserem, hoje não vou abrir para pergunta, tá? Se vocês quiserem fazer uma observação em relação à própria parábola, vocês vão colocando as percepções de vocês, tá bom? Se vocês já tiveram também esse insight em relação a querendo ou não as promessas que a gente vê acontecendo, que a gente um dia já fez na vida, né? Aí eu queria refletir sobre a parábola em si, porque essa questão da troca foi só um insight que eu acabei tendo. Essa parábola ela tem alguns elementos. Ela é simples, ela é rápida e tem 3 elementos claros. Tem um quarto aí que fica oculto e depois eu trago para vocês. Mas é a mulher, né? É a candeia e a dracma. A dracma, para a gente poder entender o contexto da mensagem, a dracma era o din-din da época. A dracma era a moeda que era vigente lá na Palestina antes da chegada do Império Romano, antes da invasão do Império Romano, né? A moeda que acabou ficando depois dessa invasão foi o denário, que a gente vê várias vezes também ser citados nas parábolas, os denários. E essas 2 moedas tinham o mesmo valor, né? Ambas tinham o valor de um dia
de trabalho, né? Era o salário de um dia de trabalho, um trabalhador braçal. Então, a dracma valia um dia de muito esforço, um dinheirinho suado, né? Depois vocês fazem as contas para ver quanto que vocês ganham por dia. E para vocês falam assim, nossa, se eu perder esse dinheiro, eu acho que eu vou correr atrás. Quem ganha um salário mínimo faz as contas de quanto que vale, quanto valeria um dia do seu esforço suado, né? Vale a pena correr atrás, vale a pena acender uma vela, uma lanterna e procurar esse dinheiro, que não pode sumir assim, né? Depois no final do mês vai fazer falta. Então essa mulher fez esse corre para poder encontrar. A mulher tem um contexto um pouco mais profundo, né? Jesus não escolheu ela como uma personagem principal em vão, de forma alguma. Aí o Serginho perguntou aqui o que é dracma, acabei de dizer, era moeda. Foi pensamento. Obrigado pela resposta aí, Washington. Washington interagindo aqui com a gente. Foi na hora. O Serginho perguntou, a gente respondeu. A mulher não foi escolhida em vão por Jesus, né? Para os homens, só vale para os homens, tá? Essa que eu vou falar. Quando vocês precisam encontrar alguma coisa na casa de vocês, procurar alguma coisa que está no armário, que alguém falou, a mãe ou a mulher falou, pega lá, tal coisa, tá dentro do armário. Pega tal coisa, tá dentro da geladeira. Pega tal coisa, tá dentro de tal lugar. O homem acha? Não acha. O homem não acha. É impossível, né? Parece que é uma mágica. Que bastou a mãe aparecer, tem até aquela brincadeira da mãe, né? Olha, se eu for aí achar, você vai ver comigo. Depois repete isso, depois que o homem cresce, tem família. Com a mulher é a mesma coisa, né? Minha mulher fala assim, pega um remédio que tá lá na caixa de remédio lá. Eu abro um por um e às vezes não acho o remédio. É incrível. Ela vai lá, tem um dedo mágico, né? Brota, o remédio brota na caixa. É bem louco isso, né? E isso não é um caso isolado, tá? Tô falando de várias situações. Tenho certeza que na casa da maioria dos homens isso acontece. Pode ter certeza. Não adianta falar que não. E apesar dessa brincadeira, que é claro que não foi por esse motivo, né? Que Jesus acabou usando a imagem da representatividade da mulher, mas é parecido. No contexto bíblico, a mulher acaba simbolizando a mente, né? Um ser que tem perspicácia, que tem atenção. E a mulher tem muita atenção, né? Aos fatos de uma cena. Num jogo de memória, certamente a minha esposa vai ganhar de mim. Eu não tenho dúvida disso. Né? Numa passada de olhar, a mulher detecta várias nuances. O homem não, ele acaba focando numa coisa e se dispersa das outras. É bem curioso nessas características. A dracma perdida acaba representando então algo de muito valor que essa mulher perdeu. E ela pode ser representada pelas virtudes que a gente tem, né? Pelas virtudes que essa mulher tinha, que todos nós temos. Vamos trazendo um pouco da parábola para a nossa vida. São aquelas virtudes que a gente adquire com o passar do tempo. E o que a gente faz com virtudes adquiridas com o passar do tempo? A gente valoriza, não é verdade? A gente coloca coisa ruim que a gente fez no currículo? Não, a gente só coloca coisa de valor. Coisa importante que a gente fez, né? Vou colocar lá no currículo que eu, sei lá, tô lembrando dos meus históricos profissionais que não muito bons, às vezes não é nem bom citar, mas quando eu era garçom derrubei uma bandeja, eu vou colocar lá quando era garçom, derrubei uma bandeja, não vou colocar, né? Não é uma virtude, não me dá valor, eu não vou colocar isso, mas a hora, os cursos que eu faço, os estudos que eu faço, as experiências que eu adquiri, com quem eu trabalhei, tudo isso são coisas de valor, não são? As virtudes são iguaizinhas. A gente vai conquistando as nossas virtudes com o passar do tempo. E quando a gente tem um olhar um pouco mais apurado para nós mesmos, a gente vai vendo que essas virtudes, elas são portas de entrada para nós, para os relacionamentos. Então, quando a gente conhece alguém,
Claro que a gente vai mostrar essa carcaça que a gente tem, o que a gente tem de mais bonito da carcaça. Mas a gente também não vai falar das coisas boas que a gente é, das coisas boas que a gente faz. Claro que a gente vai fazer isso, porque isso nos agrega valor, nos agrega respeito, né? E essa mulher, ela acabou perdendo essa virtude, que ela já tinha conquistado. Ela tinha 10 virtudes, perdeu uma. Pô, vamos recuperar essa virtude aí, né? Precisamos achar onde ela tá. Vamos usar como exemplo que ela tenha várias virtudes, compaixão, que ela tenha misericórdia, que ela tenha humildade, tudo isso conquistado. São as 10 lá que ela tem, das 10 que ela conquistou. E a que ela perdeu foi justamente o perdão. Mas como que se perde o perdão? Como que eu vou perder uma virtude assim? É fácil perder? Para todos nós existe essa possibilidade, né? A gente pode, usando o perdão como referência, achar que a gente aprendeu a perdoar as pessoas. A gente não acha? Nossa, eu perdoo todo mundo. Hoje eu consigo perdoar as pessoas. Eu consigo perdoar as faltas que elas têm. Mas aí a gente é colocado, então, numa situação difícil. Uma nova situação. Onde aquele perdão que a gente já tinha praticado, exercitado e que a gente tinha certeza que estava latente em nós, a gente vê que a gente não consegue lidar ainda com o perdão. E aí a gente achou que aquilo era suficiente, mas não é mais. Aí a prática do perdão, para aquela situação, ela se torna um pouco difícil. E aí é nesse momento que, assim como a mulher que perdeu a dracma, nós também perdemos essas nossas virtudes preciosas. Aí Jesus, perante as dificuldades que a gente tem na vida, faz algumas propostas. E uma delas acaba sendo a ação, né? Fazer, não ficar estagnado, não ficar esperando as coisas acontecerem. Ela perdeu a dracma. Ela falou assim: ah, o dia que eu fizer a limpeza em casa, eu acho. Ah, esperar alguém procurar para mim. Não. Ação. O que ela fez? Acendeu a candeia e foi procurar. Ela pegou a candeia e iluminou todos os cantos da casa. Iluminou lá embaixo da mesa, embaixo das cadeiras, atrás da cortina, embaixo da cama, para procurar essa dracma que estava perdida. E ela achou. Essa dracma estava onde? Não fala qual canto da casa, né? Mas fala que estava na casa dela. E a casa é esse sujeito oculto, né? A própria casa. Ela não encontrou a dracma perdida na rua. Ela não encontrou a dracma perdida no mercado. No caminho de onde ela ganhou essa dracma, podia ter caído. Não, ela perdeu em casa. E utilizando a dracma como virtude, né? Aquela virtude perdida, e a casa como nós mesmos, como si próprios, a gente pode entender que essas buscas que a gente faz quando perde alguma virtude, elas são internas. Elas precisam ser procuradas aonde? Dentro de nós. Se eu perdi, eu vou achar onde? Em mim mesmo, né? Porque se um dia eu conquistei essa virtude, seja em qual época for, né? Pode ter sido na última encarnação, pode ter sido na outra. Posso ter perdido nessa e posso ter conquistado nas outras também. Aonde que a gente conquistou? Em nós. E onde nós vamos achá-la, se perdermos, em nós. E para encontrar alguma coisa que a gente perde, como fez a moça da parábola, que vasculhou em todos os cantos, que fez literalmente uma varredura dentro da casa para encontrar essa dracma, com as nossas virtudes também é assim. Nós precisamos fazer uma varredura interna,
procurar em nossos sentimentos, na nossa mente, por que a gente não consegue mais exercer tal virtude? Que motivo que ainda causa um empecilho, sendo que eu tinha ela tão clara no meu coração? E aí a gente passa por um processo de purificação, né? A gente tira toda a sujeira que está em nós para a gente poder nos limpar, fazendo essa varredura e tirando de nós todos esses males, que é só assim que a gente vai conseguir encontrar a virtude novamente. Então eu detecto qual foi o motivo, por que eu não consigo perdoar. Dentro de mim mesmo vejo quais são as circunstâncias que ainda me impedem de exercer o perdão para conseguir tirar as maldades que a gente ainda tem, para conseguir então voltar a ter aquele perdão, no caso, dentro de nós, e voltar a perdoar de coração. Isso serve para o perdão, né, gente? Mas serve para todas as virtudes que a gente tem conquistado, que a gente porventura ache que somos os sábios, né? Somos já vivi tanta coisa, né? Fica tranquilo que isso eu tiro de letra. E aí às vezes a gente acaba caindo numa armadilha que nós mesmos pregamos. A candeia é Jesus. Bem observado também, né? Para nossa vida, a candeia é Jesus. Como que a gente faz essa autoanálise, né? Como que a gente pega essa luz e consegue detectar quais são os pontos que eu ainda preciso observar em mim mesmo? O Evangelho, né? Lá é a receita do bolo. Lá é o caminho, a verdade e a vida. E é com Jesus que eu vou conseguir achar, né, todas essas pequenas deficiências morais que nós ainda temos. Obrigado pela colaboração aí, Alexandre Washington. O Serginho falou: vivemos em teste, tipo montanha-russa. Meses atrás mesmo percebi que não gosto de ser contrariado. Foi um sinal para mim trabalhar isso e agradeço por perceber isso. Top, Serginho. Muito bom. Quem gosta, né, de ser contrariado? A gente é muito orgulhoso, né? A gente tem muito essa questão de ser o dono da razão. E eu também tive uma reflexão bem parecida recentemente em relação a isso. Mas a gente vai percebendo se a gente vai mudando com a resposta que as próprias pessoas vão dando para nós, né? Como elas vão tratando a gente com determinadas posturas que nós entregamos para elas. E às vezes a gente pode achar, não, não tem esse problema não, eu aceito ser contrariado, não sei o que. Aí a gente é colocado numa situação onde a gente justamente mostra que não é bem assim que funciona, né? E a gente para e pensa, ops, eu não tinha tanta razão assim. E quando a gente percebe, né, a gente vai ver que isso, puxa vida, eu errei. Eu perdi essa virtude. Preciso recuperá-la. A gente não tem que se martirizar, tem que partir para a ação, como Jesus ensinou, né? E errar e perder essa virtude, hoje a gente perde uma, amanhã a gente pode perder outra. A gente vai ver que é normal. Isso é normal. Não pode ser normalizado, mas tem que entender que isso é normal. É normal para o espírito imortal como nós, porque tem dias que nós vamos conquistar algumas coisas e tem dias que nós vamos perder outras. No dia que nós perdermos, a gente de fato vai ser colocado à prova, porque a gente vai ver se o comportamento que a gente teve quando ganhou foi digno, e a gente vai ter que aprender a lidar com a derrota e com essa questão de levantar, né, de sacudir, levantar a poeira e dar a volta por cima. E às vezes a gente pode até pensar assim, pô, mas eu não sei não sei quais são essas minhas virtudes, eu não tenho isso muito latente. Às vezes a
gente tem um feeling, né? Pode não ser muito claro, mas a gente tem um feeling daquilo lá, do que a gente está indo bem e da onde a gente pisa na bola, porque, como eu disse, o comportamento das outras pessoas em relação a nós muda. E se não for algo sutil, como no dia a dia, alguém, por exemplo, parar de falar com a gente ou diminuir o contato com a gente, é um sinal. Alguma coisa tem aí, sendo que a gente pode ver que não tem um motivo aparente. Pode ser que a pessoa chegue na gente, dê um tapa nas costas e fale: meu amigo, cara, você pisou na bola, você fez isso, isso, isso e isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é que nem nosso amigo Serginho, né? Eu não gosto de ser contrariado, de jeito nenhum. Mas aí depois a gente tem que ter a humildade de botar no mínimo para ser feita uma reflexão sobre isso, para ver se de fato aquela pessoa não tinha razão. Eu gosto de sempre, quando eu tô dentro de um conflito, eu tento, não, nem sempre consigo, não responder. Mensagem do WhatsApp com gente vindo cobrar alguma coisa, com gente vindo brigar, com gente vindo procurar encrenca. Não respondo, nem por áudio nem por mensagem. Na hora não. Paro, analiso, tento entender por que aquela pessoa mandou aquela mensagem, o que talvez estivesse passando na cabeça dela. Se eu acho que de imediato, obviamente, ela está equivocada. Então eu tento trabalhar um pouco da razão, porque de emoção nós já estamos cheios, né? E são justamente as emoções que fazem com que a gente viva sempre num turbilhão de coisas, né? De discussão e bagunça com as pessoas. Porque a gente quer sempre mostrar que a gente tem razão, e não é bem assim. Se a gente tiver razão, a gente tem que mostrar por que a gente tem razão, e se a gente não tem, a gente tem que analisar e perceber que a gente está errado. Então, a gente tem que prestar atenção nessas questões, entendendo que vamos falhar, que podemos ser falhos, e buscar dentro da proposta cristã, com muita tranquilidade, dentro de nós, os recursos que nós temos para justamente encontrarmos, junto com o Evangelho do Cristo, essa dracma perdida. Para que a gente, se a gente perde alguma coisa, a gente não fica desesperado. Quando a gente perde alguma coisa, muitas vezes a gente sai procurando que nem um doido. Fora quando a gente coloca as coisas aqui do lado, ó, vou botar água aqui e vou fazer outra coisa. Eu tava no piloto automático, eu sou muito assim. Tô no piloto automático. Se eu não vi que eu coloquei o copo aqui, eu sou muito visual, e fui fazer outra coisa, só fiz isso por instinto, porque eu precisava do copo aqui para fazer o evangelho, eu não vou lembrar que eu coloquei o copo aqui, e vou ficar procurando o copo que nem um doido. E vou revirar a casa inteira atrás do copo. A gente não fica ansioso fazendo isso? Nervoso? Tá pra sair de casa e não acha a chave do carro. Não tem umas paradas dessa? Acontece, né? Todas as casas, em todas as famílias. Mais ou menos isso. Então, a gente tem que buscar essa tranquilidade. Assim como a gente perde alguma coisa, se a gente perder as nossas virtudes não foram tão funcionais quanto a gente achou que eram, né? Procurar em nós mesmos as respostas para que elas voltem a funcionar como elas funcionavam antes. Até nos perdoando, né? Até entendendo que a gente tem muito a aprender, que nós somos repletos de falha. E como que a gente vai conseguir isso? Como que a gente encontra essa dracma de novo, dentro dessa tranquilidade? A gente precisa ter fé, a gente precisa ter determinação. A fé é pra gente, eu vou encontrar esse bendito, eu vou achar. A determinação é pra eu ser persistente, não desistir. Eu vou encontrar e vou achar essa bendita dessa chave perdida. E a esperança, porque se eu achar que eu não vou encontrar mais, a fé vai embora junto e a determinação morre. Então, usando esses 3 ingredientes, na hora
exata, na hora certa, com o auxílio da espiritualidade, porque querendo ou não, a fé, a gente vai ter as inspirações, o suporte, a sustentação, para encontrar aquilo que um dia a gente perdeu, a gente de fato em si vai voltar a ter uma felicidade, né? A felicidade interna, uma felicidade que não necessariamente é desse mundo. E a felicidade da mulher encontrando a dracma, ela é muito, muito significativa, porque aí, como eu disse, né, ela vai lá e bora divulgar para todo mundo, bora contar para o mundo que eu encontrei, né? E a gente tem isso dentro de nós. Quando a gente tem uma conquista muito boa, a gente guarda para nós? Não, a gente conta para as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente confia, para as pessoas que a gente sabe que vão ficar felizes por nós, que vão nos apoiar, né? E isso preenche a nossa alma, né? Faz com que a gente consiga atingir um pico de felicidade. E com as nossas virtudes, inegavelmente, é da mesma forma, né? Porque a gente percebe que nós temos capacidade, nós conseguimos, nós podemos. E quando a gente percebe todo esse potencial que nós temos para encontrar coisas que a gente porventura, né, não tenha mais, tenha dado como perdido, a gente preenchido, entendendo das nossas capacidades, se sente sublimado e se sente atingido pelo reino de Deus, por esse caminho de felicidade. Então, o principal norte de Jesus durante toda a existência dele foi demonstrar para as pessoas, a todos os homens, através das suas palavras, através do seu exemplo, né, a imortalidade da alma, a bondade que precisa ser exercida, a misericórdia que precisa ser praticada, a atenção que Deus tem para com todos nós. E não tem exceção aí não, gente. Ele é misericordioso a todas as criaturas. Jesus nunca exigiu dos seus discípulos que praticassem nenhum tipo de holocausto, nenhum tipo de sacrifício, que é totalmente oposto do que a gente vê hoje e do que a gente viu ao longo dos séculos, né? Ver as pessoas usando o nome de Jesus para coisas inumanas, para coisas totalmente distintas do que aquilo que Jesus veio pregar, que é caridade e amor ao próximo. Jesus só queria que as pessoas naquela época acreditassem nas suas palavras e confiassem no Deus que ele trouxe, naquele Deus, não um Deus de guerra, não um Deus brabo que penalizava as criaturas, não, um Pai de amor, de carinho, que cuida de toda a sua criação, que abre espaço para todos, um Pai responsável por todas as obras que existem no universo, um Pai que quando uma ovelha se perde, ele vai atrás para buscar, um Pai que recebe o seu filho pródigo, independente do que ele tenha lhe falado, independente daquilo que ele tenha lhe feito. Um pai que se sente feliz, contente, quando os seus filhos volta e lhe pede tudo aquilo que ele precisa para ascender espiritualmente. Então as oportunidades, elas existem para todos. E não tem um tempo para isso acontecer, né? Não existe um momento. O momento quem vai criar somos nós, através das oportunidades, através da lei de causa e efeito, através da nossa liberdade, da nossa autonomia, das nossas escolhas para a nossa vida. Então, se eu terminar o evangelho aqui e descer bravo lá e sair batendo porta, quem tiver aqui comigo em casa vai fechar a cara, eu vou criar um climão, né?
Mas não é isso que a gente aprende. E a gente aprende também a entender que mediante a comportamentos equivocados que a gente possa vir a ter, que a gente tem a oportunidade de corrigir. Sem penalizações. As oportunidades, elas são geradas por nós mesmos. E como que a gente corrige as coisas erradas? Com o bem, né? A gente vive vários ciclos todos os dias. Os ciclos da nossa vida, dentro das 24 horas que nós temos, os ciclos reencarnatórios que nós já vivemos. Em alguns nós estamos com algumas virtudes latentes, em outras a gente está com elas mais lá para trás. Podem ter sido perdidas. Mas nem por isso Deus vai nos desamparar. Nem por isso Deus vai selecionar nós um filho preferido, né? Então que nós estejamos sempre, sempre atentos, inspirados junto da espiritualidade, para que a gente possa manter as nossas dracmas por perto, né? As nossas virtudes sempre fortalecidas. E se por acaso a gente venha a perder algumas delas, que a gente consiga ter a humildade de estar próximo de Deus e pedir ajuda para encontrá-la. É o que a gente pode e deve fazer, justamente para que a gente, junto com o Evangelho do Cristo, junto com a persistência, junto com a determinação, consigamos superar esses momentos onde a gente está um pouco mais fragilizado. A Cíntia comentou aqui: precisei encontrar a dracma da aceitação, aquilo que não cabe a mim, a decisão de alguma coisa, que ela completou aqui, de às vezes insistir numa situação que está complicada, dar o braço a torcer, né? E aí entra um pouco de resiliência também, né, Cíntia? Tem coisas que a gente não consegue mudar e é difícil pra gente conseguir fazer isso, porque a gente tem o orgulho também ali atrapalhando. Não, mas eu sempre foi assim, tem que ser assim agora também. Se a gente não aceita, a gente é penalizado por nós mesmos. A dor que a gente sente dessa penalização foi gerada por nós mesmos, não é um castigo de Deus. E aí a gente aprende sozinho também, a gente percebe, caramba, eu não estou aceitando e eu estou sofrendo. Quem não está aceitando? Você ou é o próximo? É você, gente. Estala o dedo, vira a chave. Uma coisa que não é fácil, né? Mas a gente percebe conforme a gente vai insistindo ou persistindo e vendo que aquilo nos dói, nos machuca, nos fere. E uma hora a gente não quer mais sofrer, né? Não quer mais essa dor. A Helena comentou que a lista de defeitos é enorme. Mas vamos trabalhar em cima das virtudes, Helena. Depois a gente vai arrumando os defeitos. A gente não pode perder as virtudes. É disso que a parábola fala. Eu sou a que responde com silêncio se estiver certa, disse a Leila. Eu gostaria muito de ser assim. Ah, Clarissa, tô lendo a mensagem da Cintia e tô misturando com a da Clarissa. Ai, meu Deus. Tô vendo que eu tô... Falei pra vocês que eu vejo as coisas tudo errado. A Edna diz: ter fé é um ato de coragem. Grandiosa reflexão de hoje. O Serginho também agradece reflexões aqui do Washington. A Amanda falando que fala a mesma coisa que eu falo. Seja bem-vindo então, Amanda. Todos os domingos estamos aqui às 9 horas da noite, tá bom? Horário de Brasília, para reflexões que a gente vive no nosso dia a dia e que, fazem tanto sentido pra gente nos evangelhos de Jesus que tem 2000 anos aí e a gente ainda não aprendeu, mas a gente vai entendendo, devagarzinho a gente vai entendendo. E é isso, gente. Puxa, obrigado aí pelos comentários, pelas participações de vocês. Vamos fazer as nossas vibrações nesse momento. É disso que a parábola fala, não tem muito mais do que trazer. Já falei bastante, falei muito, aliás, pelo horário. E quem quiser colocar água para fluidificar, essa é a hora. Para vocês, familiares, alguém está doente, amigos que aceitem a água fluidificada,
pros pets de vocês, enfim. E vocês já podem fazer como o Gilberto tá fazendo aí, que é comentando com os nomes aí para vibração. Beleza? A Leila comentou ainda, né? Demorei muito para chegar nesse lugar. Faço qualquer coisa para evitar atritos, mas já fui o oposto. É uma paz de espírito, né, Leila? Não tem preço que pague. E a gente busca muito isso. Então vamos nesse momento fechando mais uma vez os nossos olhos. Vamos mentalizando, saindo de nós bons fluidos, boas energias. Esses fluidos vão saindo de nós através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, e vai sendo reunido pela espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje. Que esses irmãos nesse momento acabem espalhando todas essas boas vibrações para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerras, por aqueles que passam a fome, a miséria, por aqueles que vivem em desastres naturais. Vibremos pelo Brasil e por essa pátria bendita que nos acolhe, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos pelo povo do Rio Grande do Sul, que ainda se recupera dos estragos da tragédia que tivemos nos meses passados, que eles possam ser envolvidos em energias que os deem sustentação, coragem, força. Vibremos pelas criaturas que vivem nas ruas, os irmãos abandonados pelas suas famílias por conta dos vícios. Vibremos aqueles que passam fome, frio, que estão na miséria. Vibremos aos encarcerados nas prisões. Vibremos as crianças nos orfanatos. Vibremos as pessoas doentes em seus lares, seus cuidadores, os idosos nas casas de repouso. Vibremos as casas onde as pessoas vivem em violência, qualquer tipo. Aos hospitais, aos profissionais da saúde e aqueles que se encontram nos leitos de UTI. Vamos vibrando pelos nomes colocados na noite de hoje. Começando para quem colocou lá no post, o Sérgio do Espiritismo Net, pedindo aos encarnados Sérgio Ricardo dos Santos, Herbert Ricardo dos Santos, Adriana Pereira dos Santos, Daniel Pereira dos Santos, Gabriel Pereira dos Santos, Silvia Helena Hollenberg de Oliveira Mossa, Juliana Beatriz Almeida Ferreira, Gabriela Vitória Almeida Ferreira, Danilo Augusto Almeida Ferreira e Sandra Cristina de Souza Fernandes. E aos desencarnados Nadir Souto Santos, Luiz José dos Santos, Jandira Monteiro, Herbert Ricardo dos Santos Júnior, Jorge Luiz Firmino, Alex Garcês Farias da Silva, Maria Luísa Firmino, Ramon Fernandes e Cid Luiz da Silva Melo. A Gláucia pediu por ela, Gláucia da Rosa, Lara da Rosa, Alisson da Rosa, Fábio Farias, Karina Brum, Lélia Farias e Fernando Berro. E o Serginho, que está nos acompanhando na live, pediu vibrações para Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Jussara Aparecida dos Santos, Thales Ricardo Santos Silva, Beatriz dos Santos Pereira, Alcindo Oliveira Santos, Nice Bonatti, Antônio José Júnior, Elizabeth Camargo,
a mim e a minha família, e ao Paulo Sérgio dos Santos e Teresa Pistila. Agora vamos para os nomes colocados aqui na noite de hoje. O Giba pede pelo Odair Renaldinho e sua família, pede por Fred Menarbini e sua família. A Edna pede pela saúde física, espiritual e mental da família Maia Ribeiro, ao Lauro, a Esmeraldina, ao Edson, a Cecília Cristal, a Edilene, a Jéssica, a Jéssica e a ela mesma, né, a Edna. E que Jussara Rocha seja agraciada com a resposta do que ela precisa. Amém. Vibrações pedidas pelo Alê, a ele, aos pais dele, ao José Carlos Munhoz. A Fernanda pedindo vibrações a ela mesma, Fernanda Mendes Ribeiro. Pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, da Vera, Pedro, Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e toda a família Arruda Zermiani, é o pedido da Leila. Aos desencarnados, Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela saúde pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz e pela família Marco, é o pedido da Rose. A Lani pede vibrações ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, a Terezinha Soledade, a Norma Soledade, ao William Góes, a Dilma Carmelito, Luiz Mauro, Almira Carvalho. E a Fê pede a ela mesma, que está meio que desequilibrada emocionalmente nesses dias. Força aí, Fê. A Leila também pede pela saúde dela. A Mônica pede pela saúde física e espiritual de Ulisses Ferreira Rosa, Rita de Cássia Marani Bonacim, ao João Carlos Bonacim e a Fátima Ferreira Rosa. Vibrações ao Yuri Cardoso, que está nos acompanhando, e a toda a sua família, a sua casa, os seus amigos. Pela união da família Bonacim, pede a Mônica. A Thaís pede pela Maria Artemis Amaral da Silva e família, Eumano Menezes e família, a Patrícia Felizardo e família, Altel Benevides e família, a Joyce Moraes e família e a Aline Remígio e família. Vibrações à nossa companheira Clarissa, para toda a sua família, ao Pedro e ao Rubens. Vibrações ao Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Marina Soledade, a Anita Soledade, ao Marcelo Almeida, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, a Thaís Antunes e Josiane Balbino. Pede a Elane aqui. A Clarice está pedindo vibrações também para a mãe dela, a Sueli Rodrigues de Nóbrega, e a avó Helena Freitas Rodrigues. Manda o meu beijo para ela, está claro. Vibrações a Cláudia Ferreira pela saúde espiritual, física e espiritual, e paz, proteção familiar. Boa noite, Maria Rita, seja bem-vinda. Vibrações à família da Paola, aos pais dela, a Helenir e Eliseu, ao irmão e a cunhada dela, o Tiago e a Luciana, e também ao sobrinho Vinícius. O Peninha Cambuí pede vibrações a ele mesmo. Carlos Eduardo Costa Cambuí está necessitando de orações. Feche seus olhos aí, Carlos. Visualize muitas bênçãos sendo derramadas aí da espiritualidade para ti, para você, para outras pessoas que disseram que estão precisando, né? A saúde da Leila, enfim. Várias outras pessoas acabaram solicitando isso também. Se visualizem. Façam um pouquinho mais daquele trabalho de meditação, que é sair um pouco do dia a dia, tira uns minutinhos, entra em prece consigo mesmo, visualizem, sabe, coloquem uma música se for ajudar, mas visualizem as suas células sendo regeneradas, se for físico o problema, se for espiritual, visualizem a espiritualidade agindo em vocês, se for em outra pessoa, visualizem a espiritualidade agindo
nas outras pessoas, que às vezes atrapalham o nosso caminho. Hoje a gente, no nosso trabalho, teve uma intercorrência. A primeira coisa que a pessoa fez, e a gente não tem nada de religião no que a gente está fazendo, é um jogo de futebol, gente. A gente teve uma intercorrência, a primeira coisa que um dos organizadores fez foi: pessoal, vamos fazer uma prece. Porque a gente sabe que a gente tem investido de tudo quanto é lado, né? Então tem gente que não quer ver o nosso sucesso, que não quer ver o nosso bem. Infelizmente, são pessoas que não veem através da inveja, da ganância, o impeditivo para que outras pessoas possam se dar bem, né? Então, visualizem essas pessoas em prece. A prece foi justamente para que atingisse essas pessoas. Fica aí a dica, né? Vibrações aí para Paola, para a saúde mental dela, os estudos dela, as provas da semana, que ela consiga manter a calma e a ansiedade. Vai dar tudo certo, Paola. Faz a sua parte, estuda e pede ajuda na hora da dor de barriga que ela vem. A Rosana pede para Socorro Vasconcelos, Jorge dos Santos, Jails Andrade, Guiomar Nogueira, Arnaldo Vasconcelos, Arlindo Bezerra e todos os seus irmãos e pais. Vibrações da Joyce aqui para gatinha, para os gatinhos, e a todos os gatinhos, para a família dela, para ela mesma, os amigos e os gatinhos e por todos os animais e pessoas do mundo. Vibrações da Vera aqui aos desencarnados Alberto, Maria José, Vitor Roberto dos Santos, Dona Caetana, Nerivaldo, Nerícia, Nilceia Azevedo e Toninha também. Por uma audição aí que o nosso companheiro Washington Santos da Silva vai fazer. Boa sorte, meu amigo, vai dar tudo certo. Dá o seu melhor. A Vera aí desejando para mim e para minha mãe saúde. Muito obrigado, Vera. Ela tá cada dia melhor. Vibrações aqui para Rosana, que a Rosana pede da Luana Rosendo, Gabriel Vasconcelos, o Jorge Ricardo, Geraldo Thompson, a Marina, Cássia Rosilda, Rêmia e suas famílias e Josineide e sua família também. E eu peço então as vibrações também a toda a minha família, peço para minha esposa que está longe de casa trabalhando, peço para minha filha que nós tenhamos sustentação durante esse período, peço saúde para minha mãe, que ela possa recuperar mais e melhor do que ela está, depois de uma cirurgia muito delicada que ela passou, sustentação a todos aqueles que estão à volta dela, meu irmão, a minha cunhada, os meus tios, muita gratidão nesse momento à espiritualidade e pedindo, né, por essas criaturas. Peço também por Anderson de Oliveira, por Neuza de Oliveira. E nesse momento peço que vocês mentalizem então vocês mesmos, alguém que vocês saibam que está passando por alguma dificuldade, mentalizem essa pessoa envolvida numa luz radiante, sendo tratada, curada das suas necessidades físicas, das suas necessidades espirituais. E que nesse momento nós possamos nos ligar novamente às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que eles possam cuidar das nossas águas e cuidar também do nosso corpo durante o nosso repouso, durante essa noite, durante a noite de toda semana, que a gente lembre em prece antes de dormir, de pedir para que a gente tenha o nosso corpo revigorado para o dia seguinte, né? Pronto para mais uma. Que a gente tenha toda a sustentação que a gente precise nesse momento. E assim vamos nos ligando ao Pai, agradecidos pelas bênçãos do dia, por estarmos mais uma vez nos encontrando para mais um estudo e que nós possamos sentir todo o amor do Pai envolvendo a nós. Que possamos manter esse amor nos envolvendo, nos protegendo contra todo e qualquer mal. E que possamos manter isso assim, através de toda essa semana, das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos e das nossas boas ações.
que sejamos luz aonde quer que estejamos. E encerramos com a prece das fraternidades, quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Muito obrigado pela companhia de todos vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos aqueles que tiveram a presença marcada na noite de hoje. Nos encontramos no próximo domingo, às 9 horas da noite. Beijo no coração de todos. Uma excelente semana para todos vocês, tá bom? Até mais.